Olá! O Paraná tem hoje 922 casos confirmados de dengue, mas este número pode ser muito maior, o que preocupa as autoridades de saúde. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a prevenção e o tratamento da dengue. Aqui comigo está o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Silvio Alexandre Brandt. Muito obrigada pela sua presença aqui no É Seu Direito. E eu queria começar lhe perguntando o seguinte. Esses 922 casos confirmados de dengue, é um dado alarmante? Na realidade, assim, com o clima que a gente está vivendo hoje, né? Temperatura elevada, muita chuva, realmente, várias cidades com índice do vetor, né, bem alto, acima de 1%, então é um dado que nos preocupa, né? Realmente está aumentando muito o número de casos de dengue nas regiões que a gente considera já endêmica, que é a região norte e oeste do Paraná, região noroeste também. Então, aquelas regiões são regiões que estão preocupando porque a dengue realmente está endêmica ali, realmente é uma situação complicada de a gente estar controlando aquela região. Eu tenho um outro número aqui de 7 mil casos, que não são casos, são casos notificados. Qual que é a diferença, então? Notificados é quem ainda está em processo de verificação dos exames, é isso? Tatiana, assim, toda pessoa que apresenta alguns sintomas parecidos com a febre alta, né, e que procura o serviço médico, a sua unidade básica mais próxima da residência, esse caso é notificado, né? Então, é feita uma ficha, né, desse caso notificado, que é um caso suspeito de dengue, e isso é muito importante, Tatiana, porque a partir do momento que esse caso ele é notificado, é feito imediatamente um bloqueio, né, uma busca ativa e um bloqueio na residência e no raio de 300 metros em relação à residência desse paciente. Então é por isso que a gente fala assim que é muito importante assim, quando o paciente apresenta sintomas, mora numa região que tem histórico de casos de dengue, o importante não é fazer a automedicação, e sim procurar esse serviço para que se realize um bloqueio imediato naquela região. Agora, desses 7 mil casos, quantos devem ser confirmados de dengue efetivamente? Bom, todos esses casos, ele entra no nosso sistema, né, no SINAM, e esses casos, assim, a partir do momento que o paciente procura o serviço médico, ele é encaminhado para fazer o exame, para colher material, para fazer a sorologia, tá? Então, assim, mas independente disso, como eu falei antes, já é feito trabalho, um bloqueio. Quando chega o resultado desse paciente, que é ou positivo ou negativo, né, ou é descartado, então, quando chega o resultado do exame, essa atividade que foi feita naquela região, no raio de 9 quarteirões, essa atividade é ampliada, porque daí o caso é confirmado, daí é feita uma busca ativa mais detalhada, né? Também há necessidade, dependendo se for encontrado, porque nessa busca ativa, nesse bloqueio, verifica-se se tem o vetor, verifica-se se tem a larva do Aedes, né? Então é feito toda uma mobilização, a equipe de educação e saúde entra também para orientar a população, verifica se tem novos suspeitos naquela região. Então, assim, como eu falei, se o caso confirma, essa atividade é ampliada. Mas inclusive o uso de inseticidas. Mas não dá para a gente saber, por exemplo, dessas 7 mil, uma porcentagem que deve se confirmar, porque 7 mil casos suspeitos e 922 confirmados são números muito diferentes. Não tem como a gente... Por que esse número é tão diferente? Ele está aumentando muito rapidamente, e desses 7 mil, o que, metade deve se confirmar ou nem não chega a isso? Eu posso te dizer que nesse ano realmente tem muitos casos notificados, muitos casos suspeitos em relação à confirmação, tá? Então, assim, todo um trabalho está sendo realizado, nós temos uma equipe de médicos que estão indo a várias regiões para fazer novas capacitações para os profissionais médico e enfermeiro que atendem esses pacientes, para fazer uma triagem melhor, né? Para que não todo caso que o paciente chega lá, às vezes não está com febre. Então, para um paciente, para ele entrar como um caso suspeito, primeiramente tem que ter febre, mais 2 dos principais sintomas da dengue, que são dor nas articulações, dor nos olhos, né? Isso que a gente fala dor retroorbital, tem que ter manchas pelo corpo, né? Então, assim, são diversos sintomas que o médico tem que avaliar bem para não
encher o sistema só de casos achando que pode ser dengue, né? Porque isso acarreta também num gasto muito grande de exames, de sorologia, né? De exames para dengue, de repente não é dengue. Então, realmente esse ano está tendo realmente uma notificação muito grande, mas isso até porque o clima realmente está propício, né? Muita gente, a circulação de pessoas nesse período de férias, né, por todo lugar do Brasil, às vezes chega apresentando sintomas e realmente é feito exame para ver. É melhor fazer o exame, né? Exatamente. E o exame ainda está demorando bastante para vir o resultado? Não, até eu digo assim, o grande problema é assim, que a gente não importa para a atividade de bloqueio a resposta do exame. Sim. Então, notificou o caso suspeito, então é feito rapidamente um bloqueio na região, busca ativa para ver se tem novos suspeitos naquela região, né? Para tentar controlar possível surto naquele município. Agora, esse material é mandado para o laboratório, né? E depende, ele demora 1 a 2 semanas para chegar ao resultado. É bastante, né? Nesse período o paciente já vai sendo tratado como se tivesse dengue? Exatamente, porque não existe assim um tratamento específico para dengue, né? Então o médico que vai atender vai atender de acordo com os sintomas que ele apresenta, né? Esses 922 casos confirmados, com relação ao ano anterior, é um número que aumentou? Ele está maior ou está menor? Olha, eu te digo, Tatiana, que no ano passado a gente teve uma epidemia muito grande de dengue no Paraná, né? Foram mais de 66 mil casos notificados, né? E metade disso, né, confirmou, né? Então, assim, só que esses casos de dengue, por exemplo, na região de Jacarezinho, né, lá já é uma epidemia. Então, esses casos já vêm desde outubro do ano passado, né? E esse número aumentando. É desde outubro? Não, eu digo, a epidemia, o surto já vem. Esse número é só de Jacarezinho, por exemplo, que é o segundo número de casos no estado do Paraná. Primeiro vem Londrina, né? Depois Jacarezinho. Mas Jacarezinho, né? Londrina também já estava ocorrendo casos, né? Logicamente que esses números a gente zerou, que fechou lá em 66 mil, né? E agora são esses números são apenas desse ano. Desse ano. Realmente é um número que está nos preocupando, mas a Secretaria de Saúde tem realmente amparado todos os municípios, tem trabalhado em parceria, né? Posso até te dizer em relação a Londrina, né? Que existe uma força-tarefa lá trabalhando direto, são servidores que estão à disposição do Estado e outras regiões que foram mandados para compor uma força-tarefa, como exemplo, lá em Londrina e região. Mas está maior, então, o número de casos nesse ano, se a gente comparar com janeiro, por exemplo, do ano passado, janeiro, metade de fevereiro do ano passado, esse ano o número de confirmados é maior. Olha, exatamente, eu estou sem a informação, porque eu tenho que ver pela semana epidemiológica, né? Então, assim, eu não trouxe exatamente para te responder em relação ao mesmo período, né, do ano passado. Mas eu acredito que é um número realmente que está preocupando a gente, né? O que as pessoas têm... Vamos falar um pouquinho, então, desses sintomas. Quais são os sintomas que a pessoa deve procurar um médico, que ela deve começar a se preocupar? Bom, febre. E apresentando mais 2 dos sintomas da dengue, que é dor nas articulações, né? Manchas pelo corpo, dor nos olhos, né? Então, assim, apresentou 2, além da febre, mais 2 sintomas característicos, vamos dizer assim, da dengue, né? Tem que procurar o serviço médico. Logicamente que ele estando com febre somente, ele procurando o serviço médico, o médico lá é que vai avaliar isso, né? Vai ver os outros sintomas que ele está apresentando para verificar se há necessidade ou não de colher material para fazer exame para ver se é dengue ou não. Mas a pessoa com febre já é bom ela procurar um médico. Porque muita gente não sabe, mas a dengue ela pode matar. Exatamente. Existe a dengue mais grave, né? O que ocorreu no ano passado, né? Foram 15 óbitos por dengue grave, né? Então, tem que procurar o serviço até por isso, né? Que a dengue pode matar mesmo. Quantas mortes foram registradas esse ano já? O senhor tem esse dado? Não, esse ano não teve nenhuma confirmação, né, por dengue hemorrágico ou dengue grave. E a região que está mais afetada é Londrina? É Londrina. Londrina e ali Jacarezinho. Por quê? Hoje nós temos dengue, como existe a questão da população que não tem contribuído, né, em relação a seu ambiente, né, retirada de criadores, por mais que a Secretaria de Saúde tenha investido em material, né, informativa para a população, precisa, vamos dizer assim, uma adesão maior na população em relação a
seu ambiente, né? Não deixar locais que possam servir de criador do mosquito, porque a gente sabe que se você tem um vetor, como aqui em Curitiba nós não temos a circulação do vírus, mas nós temos o vetor. Então, como a densidade dele é muito baixa, né, não existe a circulação. Então, é importante o quê? Que para você ter uma densidade baixa do vetor, é você retirar criadores do meio ambiente. Então, isso é algo que está precisando mais, a Secretaria está investindo mais em relação à informação à população em relação à dengue, né? Todo o material referente à informação para a população, a Secretaria produziu agora 4 milhões de checklist, cartazes, né? Folhetos explicativos, né? Para todos os municípios do Paraná está sendo distribuído através das nossas 22 regionais, né? Então, assim, e também, o que tem ocorrido também, Tatiana, é a questão da entrada de novos sorotipos. Então, houve um período aqui no Paraná que o que circulou foi o sorotipo 3. Só que a partir de 2009, novos tipos de vírus, novos sorotipos de vírus têm entrado na região do Paraná e isso aí tem também contribuído para esse aumento no número de casos. Mas a prevenção e o tratamento é o mesmo? É o mesmo, né? E a pessoa deve fazer essa busca na casa dela para ver se não tem água acumulada com que frequência? Todo dia? Exatamente. Uma coisa importante, um exemplo que eu estou dando agora, Tatiana, bebedouro de animais. Então, é importante não só retirar a água desse bebedouro, é importante passar uma esponja em volta, por quê? A fêmea do Aedes aegypti, somente a fêmea que necessita da proteína do sangue humano para fazer a maturação de seus ovos, somente ela que chega naquele recipiente em volta, faz a postura dos ovos, e se a pessoa somente retirar a água e não passar a esponja, aqueles ovos podem ficar aderidos, né, e eclodir, aí transformar em larva, ovo, larva, pupa e adulto. Então é importante esse detalhe. Agora sim, tem locais de difícil acesso, por exemplo, ninguém quer, tem receio até de estar ficando subida no telhado, mas tem que ou contratar alguém, de alguma forma, teria que verificar se as calhas não estão entupidas, porque ali pode ser um criador importante e a pessoa não está sabendo. Até na árvore, às vezes, né? A gente procura sempre assim um potinho, alguma coisa, mas dependendo da árvore, a própria formação das folhas acumula água. Pode acumular água e ali pode servir de criador, né? Então são detalhes. Tá bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vamos fazer um rápido intervalo e em instantes a gente continua falando sobre dengue. A gente volta já.